Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus sempre quer nos falar, mas respeita o nosso livre-arbítrio. Acesse a liturgia nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel. Maciel 7919. Você vai sempre encontrar a liturgia de forma antecipada. Dê o like, compartilhe, inscreva-se no YouTube. Pode ser também no blog, Instagram, Facebook. Liturgia referente à terça-feira da sexta semana da Páscoa, dia 7 de maio de 2024. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o ofício do dia. Temos o prefácio da Páscoa, missa própria. Estamos no ano B, em que se enfatiza mais o evangelho escrito por São Marcos. Antífona da entrada. Alegremo-nos e exultemos, demos glória a Deus, o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, passou a reinar, aleluia. Foi tirado de Apocalipse 19, versículos 7 e 6. Vamos à oração da coleta, rezemos. Coloque sua intenção, Deus Todo-Poderoso e Pai de misericórdia, fazei-nos participar verdadeiramente da ressurreição de Cristo, vosso Filho, Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos agora às leituras deste dia. Vamos nos compenetrar em Deus, pensar na palavra que Deus nos envia. Deus nos fala. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos do 22 ao 34. Naqueles dias, a multidão dos filipenses levantou-se contra Paulo e Silas. E os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro levou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou da espada e estava para suicidar-se. Mas Paulo gritou com voz forte: "Não te faças mal algum, nós estamos todos aqui." Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Paulo e Silas responderam: "Crê no Senhor Jesus e sereis salvos, tu e todos os de tua família." Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os da sua família. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites. E imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Depois fez Paulo e Silas subirem até sua casa, preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo responsorial. É o Salmo 100
137, se for na Bíblia Latina, ou 138 na Bíblia de tradução hebraica, da Bíblia hebraica. Versículos 1º ao 2º A, 2º BC ao 3º, 7º C ao 8º, refrão 7º C. O Senhor, ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Repitamos, ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Estendereis o vosso braço em meu auxílio, e havereis de me salvar com vossa destra. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Repitamos, ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Agora vamos ao Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Vamos aclamar e depois proclamar o Evangelho. A aclamação com João 16, deixa eu ver se é isso mesmo. João 16, versículos 7 e 13. E a proclamação, João 16, versículos do 5º ao 11. Vamos aclamar? Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu hei de enviar-vos o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Olha, movidos pelo defensor, o Espírito Santo, os missionários da Igreja Nascente servem-se de todas as circunstâncias e espaços, até mesmo da prisão, como na primeira leitura, para anunciar a palavra de Deus. Peçamos ao Senhor semelhante zelo apostólico. O Espírito Santo fará a comunidade entender as injustiças que o mundo cometeu contra Jesus. Animada pelo mesmo Espírito, a Igreja levantará sua voz de denúncia, sem deixar de ser mensageira da salvação de Deus para todos. Vamos agora a uma reflexão do livro Palavra e Vida. A despedida sempre é triste, toda despedida. Mas
As despedidas são oportunidades para que a relação se fortaleça e se torne mais autêntica. Jesus está se despedindo dos discípulos. Esse trecho é parte do discurso de despedida de Jesus antes da paixão e morte. Ele sente a dor da separação e eles também. Os discípulos se sentem desamparados, estão desorientados. Desaparece aquele que dava sentido ao grupo. Todavia, aí, na prova, na dor, na queda, inclusive na traição, é aí que a fé dos discípulos poderá amadurecer. Descobrirão outras maneiras de viver a presença de Jesus. E a esperança voltará a renascer. Agora vamos a um comentário de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Diz Santini no seu comentário: ele seguirá o mundo, baseado em João 16, versículos do 5 ao 11, a liturgia comentada do Santini. Ainda no contexto de sua despedida, Jesus fala sobre a vinda do Espírito Santo, com uma função especial, arguir o mundo. E essa arguição terá como objeto o pecado, a justiça e o juízo. Esta é uma daquelas passagens que recebem variadas traduções. Santini diz: eu escolhi o verbo utilizado por São Jerônimo na Vulgata, arguet, arguirá. Mas existe grande oscilação entre uma tradução e outra. Convencer o mundo, acusar o mundo, confundir o mundo, esclarecer o mundo, estabelecer a culpabilidade do mundo. Em suma, parece que o texto grego kai elton ekeinos elegsei ton cosmon oferece realmente certa dificuldade. Mas um ponto não oferece dúvida. Estamos diante de um julgamento, pois o verbo elegxo tem um sentido básico de convencer, refutar, repreender, envergonhar. E se há o julgamento, deve haver um crime em questão. Quem será e qual será este crime? Sem dúvida, este crime é a falta de fé. Na encíclica Dominum et Vivificantem, de maio de 1986, o Papa João Paulo II, hoje nosso santo São João Paulo II, diz, ele dizia naquela época, e nos diz hoje também, quando Jesus, durante o discurso de despedida no cenáculo, anuncia a vinda do Espírito Santo à custa da própria partida, promete: quando eu for, vou-lo enviarei. Precisamente neste contexto, acrescenta: e ele, quando vier, convencerá o mundo quanto ao pecado, quanto à justiça e quanto ao juízo. Pecado, justiça e juízo. O mesmo Consolador e Espírito da verdade que fora prometido como aquele que ensinará e recordará, como aquele que dará testemunho, como aquele que guiará para toda a verdade, é anunciado agora com as palavras citadas, como aquele que convencerá o mundo quanto ao pecado, quanto à justiça e quanto ao juízo. O pecado nesta passagem significa a incredulidade que Jesus encontrou no meio dos seus, a começar pelos próprios conterrâneos de Nazaré. Significa a rejeição da sua missão, que levará os homens a condená-lo à morte. No contexto do pecado e da justiça, assim entendidos, juízo, significa, por sua vez, que o Espírito da verdade demonstrará a culpa do mundo na condenação de Jesus à morte na cruz. No entanto, Cristo não veio ao mundo só para julgar e condenar, ele veio para salvar. O convencer quanto ao pecado e quanto à justiça tem como finalidade a salvação do mundo, a salvação dos homens. É esta verdade, precisamente, que parece ser acentuada pela afirmação de que o juízo afeta somente o príncipe deste mundo, isto é, Satanás, aquele que desde o princípio explora a obra da criação contra a salvação,
contra a aliança e a união do homem com Deus. Ele já está julgado desde o princípio. Se o Espírito Consolador deve convencer o mundo, exatamente, quanto ao juízo, é para continuar nele a obra salvífica de Cristo. Vamos agora aos santos do dia 7 de maio. Vamos saber um pouco daqueles que muito fizeram pelo cristianismo e são exemplos para nós. Santa do dia 7 de maio, Santa Domitila. Foi mártir do século I ou II, sobrinha do cônsul Flávio Clemente. Foi acusada de ter renegado os deuses pagãos e deportada à ilha de Ponza, onde padeceu longo martírio. Segundo o site Nossa Sagrada Família, ela era chamada de Flávia Domitila, mas o Domitila ficou mais destacado. Flávia Domitila, a Santa Domitila, é uma figura venerada na tradição canônica como uma das primeiras cristãs a testemunhar sua fé em meio à perseguição romana no século I. Sua vida envolta em histórias e tradições que a tornam um exemplo de coragem e devoção para os fiéis. Domitila nasceu em uma família aristocrática romana, provavelmente no século I depois de Cristo. Ela era parente do imperador romano Domiciano, o que conferia a ela uma posição de destaque na sociedade da época. No entanto, ao abraçar a fé cristã, ela se viu confrontada com o desafio de permanecer fiel a seus princípios em um ambiente hostil à nova religião. Santa Domitila foi casada com um nobre romano chamado Flávio Clemente, que também se converteu ao cristianismo. Juntos, eles enfrentaram a perseguição e a hostilidade do Império Romano por causa de sua fé. O imperador Domiciano, descontente com a influência cristã entre os nobres romanos, exilou Domitila para a ilha de Pandataria, no mar Tirreno, enquanto seu marido, Clemente, foi executado. Na ilha, Santa Flávia Domitila sofreu inúmeros maus tratos e castigos, e por fim foi martirizada por não negar a sua fé em Cristo. Santa Flávia Domitila é celebrada como uma mártir da fé cristã e uma intercessora poderosa para aqueles que enfrentam perseguição e dificuldades por causa de sua religião. Sua vida nos lembra que mesmo nos tempos mais sombrios, a luz da fé e da esperança pôde brilhar intensamente, guiando-nos. A luz da fé pode brilhar intensamente, guiando-nos pelo caminho da verdade e do amor de Deus. Fé, esperança e amor, como diz São Paulo. Santa Flávia Domitila, rogai por nós. Santo do dia 7 de maio, São Flávio e 4 companheiros dos séculos III e IV, mártires em Nicomédia, na Ásia Menor. Santo do dia 7 de maio, Santo Antônio de Kiev, eremita. Ele faleceu em 1073, nascido na Ucrânia. Viveu alguns anos como monge no Monte Athos, na Grécia. Depois retornou à sua pátria e fundou em Kiev o Mosteiro das Grutas, junto com São Teodósio. Santa do dia 7 de maio, Santa Rosa Venerini, virgem, faleceu em 1728, nascida em Viterbo, na Itália, fundou o Instituto das Mestras Pias Venerianas. Santo do dia 7 de maio, Santo Agostinho Rosselli, presbítero, ou seja, padre, sacerdote, faleceu em 1902. Santo Agostinho Rosselli fundou em Gênova, na Itália, a congregação das Irmãs da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria. Santa do dia 7 de maio, Beata Gisela, rainha, faleceu em 1060, esposa do rei Santo Estevão
Colaborou na construção de mosteiros e igrejas e na evangelização da Hungria. Tendo ficado viúva, ingressou no mosteiro beneditino de Niederburg. Santo do dia 7 de maio, Beato Francisco Pagliari. Foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Faleceu em 1939. Ele foi sacerdote do Instituto Cotolengo. Francisco Pagliari dedicou sua vida ao ensino e ao cuidado. Francisco Pagliari, então, dedicou sua vida ao ensino e ao cuidado dos pobres e enfermos da pequena casa da Divina Providência em Turim, na Itália. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus do impossível, Deus Todo-Poderoso. O professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que já produziu mais de 100 livros, no seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. Ele é o nosso divino Pai eterno. Se der um não, é porque é o melhor para nós. Se mandar esperar, você vai sentir isso, espere. E se for um sim, o atendimento será claro. O que for melhor, ele nos falará. O seu posicionamento perante nossas preces, nossos pedidos, é o ideal para vivermos essa passagem transitória pela Terra. Então, sim, não ou espere. Até na Terra, nosso pai biológico nos dá um não de vez em quando, porque é o melhor para nossos filhos. Imagine o Pai eterno, divino Pai eterno, Pai das misericórdias, como diz o apóstolo São Paulo, o nosso papaizinho do céu, como diz Jesus, Abba. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará, será o juízo final. Esteja pronto para viver uma outra vida, uma vida com corpo glorificado, semelhante ao corpo de Jesus ressuscitado, semelhante aos anjos. Isso será por todos os séculos dos séculos, para sempre. Eu quero essa vida, você também quer? Então creia, Jesus é Deus. Esse Deus maravilhoso, do amor infinito, que morreu por nós na cruz, ressuscitou, subiu ao céu e está à direita do divino Pai eterno como nosso sumo e eterno sacerdote, nosso defensor diante do Pai, nosso mediador, nosso irmão primogênito, o primeiro humano que subiu ao céu. Então vamos pensar nisso, creia em Jesus como Deus, agradeça por esse dom maravilhoso que Ele nos deu de viver, o dom da vida. Essa vida é transitória. E agradeça também pela vida que virá, que será para sempre. Seja batizado e arrependa dos seus pecados para conseguir a vida eterna, junto com Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo, nosso defensor, nosso consolador. Junto com Maria Santíssima nós vamos viver, junto com São José, São Paulo, São Pedro, Santa Irmã Dulce, Santa Madre Teresa de Calcutá, Santa Mônica, São João Paulo II, viveremos todos numa dimensão diferente dessa aqui. Essa história vai acabar, esse tempo vai acabar, esse espaço vai acabar e virá algo transcendental, algo de Deus, que não sabemos definir totalmente. É indescritível para nós, é inefável, mas sabemos que será maravilhoso, é a palavra que nós temos para dizer.
Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.